Salve, exploradores de dados! Como é que nós comparamos dois períodos diferentes que estão dentro de uma mesma tabela usando linguagem SQL? Solta a vinheta! Eu sou Kenji Fuji, especialista em dados há 27 anos, especialista em transformar você também num analista e explorador de dados. E no vídeo de hoje nós vamos baixar o banco de dados AdventureWorks para comparar as vendas que aconteceram num ano com as vendas do ano seguinte. A gente pode tirar então a comparação de crescimento deste período, dessas vendas. Para isso nós vamos entrar no nosso computador, nós vamos procurar aqui no Google por Download AdventureWorks Database. Ao clicar aqui neste Sample Database, ele abre aqui a página da Microsoft. Tirar aqui. E aqui nós temos todos os bancos de dados de exemplo. Vamos rolar aqui. Eu estou usando o SQL Server 2022. Mas você pode usar o banco de dados que você quiser. Se você não sabe qual é o seu SQL, vamos entrar aqui dentro do SQL Server Management Studio. E eu vou mostrar para você como é que você descobre qual é a versão do SQL que você está usando. Logo depois de entrar, nós vamos entrar aqui na nossa máquina. Isso aqui, quando a gente faz a instalação no nosso PC doméstico, isso aqui acaba vindo com o nome do próprio computador, o nome do próprio PC. Né? Então vai ser mantido dessa forma daqui. Vamos nos conectar. E agora vamos ver aqui, eu vou criar uma nova consulta e vou fazer um select aqui. Esse select vai retornar para mim qual é a versão do banco de dados. Eu poderia ver aqui em cima também, ó. Aqui nesse pedaço, vamos rolar um pouquinho mais aqui ao lado, nós estamos falando da versão técnica 16. Mas a gente vai ver aqui que não existe uma versão 16, existe a 2016. Certo, mas o que é a versão técnica 16 em comparar com as versões comerciais, que aqui estão o número dos anos? Nós vamos fazer aqui um select, deixa eu aumentar aqui a fonte bastante para todo mundo enxergar. Diminuir aqui. Então, select @version. E manda executar. Para executar, eu posso tanto clicar neste botão daqui, executar, quanto apertar na tecla F5 do computador. Então, nós temos aqui SQL Server na versão 2022 e a versão técnica 16.0. Então, é exatamente essa versão que nós estamos trabalhando. A versão técnica 16, mas da versão comercial 2022. Então vamos baixar aqui. Eu vou escolher aqui entre um banco de dados OLTP e uma modelagem de dados um pouquinho mais complicada. Vai dificultar um pouco mais para quem quiser entender, mas os sistemas transacionais eles costumam usar uma modelagem de dados semelhante a essa modelagem que nós vamos ter aqui no OLTP. É um pouquinho mais cheio de tabelas, mas dá para entender também. E também a gente pode baixar aqui uma versão para Data Warehouse, uma modelagem feita como Data Warehouse, que é uma modelagem mais simples de ser compreendida e com todos os dados organizados entre fatos e dimensões. Eu vou clicar nessa daqui e vou baixar esta versão daqui. Ou então, se tivermos um computador muito antigo, muito limitado, a gente pode baixar a versão leve. Aqui então seria a versão leve deste banco de dados AdventureWorks. Então eu vou baixar aqui a versão DW 2022. Ao fazer o download, eu vou colocar o download dentro de uma pasta pública, uma pasta que não fica dentro dos meus downloads. Aqueles downloads meus, eles são acessíveis apenas pelo meu usuário. Eu preciso então tirar isso aqui de dentro da pasta dos meus downloads, que estaria aqui, e vou recortar e colar dentro de uma pasta que o banco de dados pode ter acesso. Nesse caso aqui eu criei uma pasta dentro do C2 chamada Public. E colei aqui essa pasta Public. Então nós vamos usar essa pasta daqui para armazenar esse backup. Certo, vamos agora entrar aqui dentro do nosso banco de dados, fechar essa janela, não há necessidade mais. E vou aqui no botão direito, salvar aqui, não preciso salvar. Deixa eu aumentar aqui a janela para todo mundo enxergar mais, né? Eu vou abrir aqui, cliquei do maisinho aqui ao lado dos bancos de dados. Cliquei aqui no banco de dados, botão direito do mouse. Restaurar banco de dados. Nesse momento aqui ele vai abrir um assistente de recuperação de backup. Eu vou selecionar aqui que vai ser a partir do dispositivo. Reticências aqui. Adicionar. E vou selecionar então lá dentro daquela minha pasta public.
The Program Files, Public, tá aqui. Vou selecionar aqui o Adventure Works DW 2022. Ok. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está montando um script, entendendo que tipo de dados nós temos aqui e vai criar, então, esse esquema de recuperação de backup. Eu poderia simplesmente apertar nesse OK aqui de baixo e está tudo resolvido. Ele iria restaurar esse backup. Mas se a gente quiser entender um pouco mais a fundo, a gente clica aqui no script. Então ele monta para a gente todo o script que ele estaria fazendo por trás. Nesse caso, deixa eu aumentar aqui a janela e vou diminuir um pouquinho a fonte, que agora ficou grande demais. Quebrar aqui as linhas para ficar mais fácil de nós lermos. Ok, então nós estamos aqui, ó, alterando o banco de dados para um banco de dados fora do banco de dados Adventure Works. Estou então fazendo a restauração deste backup do Adventure Works a partir deste arquivo daqui. Aqui o número de arquivos, status 5. Eu já posso então mandar executar e ele executa aqui a restauração deste banco de dados. Pode ver, foi rapidinho aqui. Em cerca de 1 segundo, aparece aqui na direita embaixo. Em cerca de 1 segundo ele restaurou. Certo, mas o banco de dados não apareceu aqui na minha lateral. Como é que a gente vai fazer então? Eu clico aqui nos bancos de dados e peço para atualizar aqui, tanto nesse botão daqui, quanto eu posso apertar no F5 do teclado. Ele recupera e atualiza, então, tudo que tem aqui. Eu vou abrir aqui as tabelas para nós entendermos um pouco mais dessa modelagem de dados. Aqui eu já posso fechar também essa janela do script. Aqui com fact, e nós temos várias dimensões. O que são fatos e dimensões? As tabelas do SQL Server são muito parecidas com as tabelas do Excel. Nós temos, então, tabelas que vão armazenar dezenas, centenas, milhões ou bilhões de registros. Essas tabelas são organizadas em colunas. E diferente do Excel, eu tenho exclusivamente essas colunas aqui. Eu não posso ir adicionando colunas a mais. Quer dizer, eu até posso, mas aí eu vou modificar essa tabela primeiro. Então, neste caso daqui, da tabela moeda, vamos ver aqui os dados que tem dentro dela. Cliquei no botão direito, selecionar os primeiros 1000 registros. Nesse caso aqui não tem 1000, mas apenas 105 moedas. Então tá aqui, desde a moeda de número 1, que é o Afghani, o Dinar Algerian, e assim vai, várias outras moedas. Aqui o peso uruguaio e assim por diante. Ó. Aqui tem todas as 105 moedas, ou pelo menos uma boa parte das moedas do mundo. Então, ele apenas tem 3 colunas. A primeira delas, a gente pode ver aqui, é uma coluna do tipo inteiro, ou seja, vou poder incluir dados aqui que sejam apenas números, e esses números são inteiros, e não permite valores vazios, não permite valor nulo. O segundo nome aqui é a chave alternativa, que seria uma sigla para essa moeda. No caso do real brasileiro, vamos ver aqui, Brazilian Real, BRL. A gente vê muito nas lojas online esse BRL. E por fim, nós temos aqui a última coluna, que seria o nome. Então, aqui é apenas 3 caracteres, ele não permite que eu coloque um texto maior do que isso na chave alternativa. E um campo que permite até 50 caracteres, um texto longo que pode ter até no máximo 50 caracteres. Então é assim que funciona uma tabela dentro de um banco de dados. Só que diferente do Excel, que é limitado a 65 mil linhas, se você estiver falando do Excel antigo, ou então é limitado a 1 milhão de linhas, se você estivesse falando de um Excel mais moderno, aqui você consegue carregar muitos milhares, muitos milhões de registros. Então, virtualmente, você consegue colocar aqui tudo até encher seu disco. Então, nós temos aqui todas essas tabelas. Como é que as tabelas de fatos e dimensões são organizadas? Dentro da tabela de fatos, eu tenho aqui os valores, tudo aquilo que a gente costuma analisar. Por exemplo, vamos pegar aqui Internet Sales, vendas pela internet. Quando a gente fala de Internet Sales, vendas pela internet, né? O que a gente costuma ver? Eu quero saber quais são os meus custos de venda, qual é o valor de frete, qual é o valor das vendas e a quantidade de vendas. Então, cada uma dessas colunas aqui vai representar, essas que não estão marcadas com o símbolo de uma chave, vão representar, então, esses dados que a gente costuma analisar. Todas as informações, que dizem respeito àquele fato, que é uma venda.
E quando a gente analisa as dimensões, seria quando a gente coloca o por. Quando a gente completa a frase, né? Eu quero saber a quantidade de vendas e coloca um por. Né? Então, a quantidade de vendas por ano. Né? Ou então a quantidade de vendas por loja, por produto. Cada por que a gente coloca aqui é como se fosse, então, uma dimensão. Pode ser interpretado e modelado como se fosse uma dimensão, como a gente está vendo aqui. Então, nós temos aqui por produto, por data também, por data de envio, por cliente, por código promocional ou promoções. No caso das vendas em vários países, a gente tem aqui também a moeda, então por moeda, né, por território e assim por diante. E aqui, essas duas chaves que são pretas, elas são a minha chave primária, ou seja, aqui a gente tem o número do pedido e o número da linha do pedido também, porque num único pedido eu posso pedir 2, 3 mais ou mais produtos, como a gente pode ver aqui nessa modelagem daqui de dados. Tudo isso eu estou falando apenas interpretando o que está escrito aqui. Eu poderia também colocar de modo visual. Como é que a gente vai fazer isso aqui de modo visual? Eu arrastei aqui para cima, vou abrir aqui os diagramas, novo diagrama de banco de dados, botão direito, novo diagramas. Como essa aqui é a primeira vez que eu abri o AdventWorks, eu vou permitir então que ele crie novos diagramas aqui. E vou colocar aqui o Fact Internet Sales aqui no centro, para que a gente possa começar a analisar esses dados aqui, essas informações. Então vamos lá, nós temos aqui o Product Key, então eu vou colocar dimensão de produto, adicionar, dimensão de data também. E aqui no caso da dimensão de data, nós poderíamos até representar com várias datas, né? Nesse caso, deixa eu fechar aqui. Vamos ver como é que ele está aqui. Está representando com 3 símbolos aqui, um para cada uma das datas que tem aqui. A data do pedido, a due date e a data do envio. Tá? Então, cada uma dessas aqui é uma dessas chavinhas amarelas, uma dessas linhas que está aqui. Já aqui no produto tem apenas uma linha ligando, então, essa tabela de fato com esta dimensão de produtos. Vamos arrastar aqui para cima e vou adicionar todas as tabelas, então, que faltam. No caso aqui, cliente, promoções, moeda e território. Eu vou colocar aqui o Fact Internet Sales mais no meio, para a gente poder enxergar melhor. Arrastar aqui as dimensões. E aqui eu organizei, então, esse desenho para ele representar de maneira um pouco mais clara, eu poder entender, né, como é que cada uma dessas dimensões se relaciona. Então a gente pode começar a analisar. Aqui, vou poder agora dar um zoom. Eu quero saber, se eu apertar no Ctrl e rodar o scroll do mouse, ele dá zoom também. Então eu poderia ver aqui o preço unitário por cliente, o preço total de custos por cliente, por produto, o total das vendas por ano e assim por diante. E é exatamente esse total de vendas por ano que nós vamos ver, nós vamos analisar aqui usando a nossa linguagem SQL. Eu vou agora salvar esse diagrama, já que a gente acabou de criar aqui um diagrama novo. Eu vou dizer que isso aqui é o Fact Internet Sales. E agora eu vou aqui criar uma nova consulta para a gente poder analisar. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar e vou saber quantas linhas eu tenho aqui dentro. Então eu faço aqui uma contagem dos fatos Internet Sales. Nós temos aqui 60 mil registros. Então todas as vendas da internet neste banco de dados aqui representam 60 mil registros. Eu poderia então ver essas vendas aqui. Eu posso trazer aqui as primeiras 10 linhas deste Fact Internet Sales. Eu aperto aqui no F5, ele executa. Por uma questão de boas práticas, a gente vai quebrar aqui e vai colocar cada uma das colunas e cada uma das tabelas também dentro de linhas diferentes. Certo? Então vamos lá. Agora eu preciso saber quais são as vendas totais que aconteceram ano a ano. Então eu venho aqui, year, o ano, né? Do order date.
order date key, vírgula, e o somatório do sales amount. Vou lá aqui para a gente ver como é que está escrito aqui. Sales amount. E eu posso executar aqui. Então nós temos o ano da venda, o ano do pedido e mais o sales amount. Bom, quando eu tentei executar, ele deu um erro. Vamos tentar entender aqui esse erro. O que acontece? Ele está dizendo, olha, este order date que está aqui dentro do ano, aqui, ele precisa também estar agrupando lá embaixo. Ótimo, então a gente vai pegar esse year aqui, esse ano, e vamos adicionar aqui group by year do order date key. Ok, ele não está conseguindo converter esse year daqui, essa coluna que é do tipo inteiro. Vamos ver aqui, no lado não é do tipo data, é do tipo inteiro, como a gente pode ver aqui, ó, int. Então a gente pode pegar, ao invés de year, a gente pode pegar aqui os primeiros caracteres da direita ou da esquerda. No caso seria os left 4, que são os primeiros 4 caracteres desse ano, dessa chave do order date. E eu coloco aqui embaixo também e já posso executar. Pronto. Então nós temos aqui o total de vendas ano a ano. Então vamos tentar entender. Vamos ordenar também para a gente analisar melhor esses dados. Quando eu faço o order by, eu posso tanto fazer o order by e colocar uma coluna aqui, por exemplo, essa coluna do ano, quanto eu posso usar outras formas também. Eu posso dizer order by 1, que seria order by primeira coluna, order by 2, que seria pela segunda coluna, ou então order by algum apelido que eu tenha dado para essas colunas aqui. Então vamos dar um apelido para cada uma delas. Eu vou chamar essa daqui as ano, pedido. E essa daqui eu vou chamar de as vendas totais. Agora, então, eu posso fazer o order by ano do pedido ali embaixo. E ele já sabe, então, direitinho qual é o ano do pedido, né, e vai ordenar do menor para o maior. Se eu quiser ordenar de forma contrária, é só escrever um desk aqui embaixo, que é descendente. Então, nós vemos aqui que nós temos venda de 2010 até 2014 dentro desse Adventure Works. Então, nós tínhamos aqui 43 mil dólares, 700 ou não, 7 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, 1 milhão e 600 e mais 45 mil dólares de vendas. Ok? Então dá para a gente entender um pouco mais do comportamento destes dados aqui. E agora eu quero saber qual foi o crescimento. Né? Então eu preciso comparar o 2010 com 2011 para saber o crescimento. Então 2011 dividido pelo 2010, eu tenho então o valor do crescimento. Né? Então seria 110%, ele cresceu 10%. No caso aqui vai dar milhares de por cento, né? Que é 7 milhões contra 43 mil. Mas vamos ver, vamos comparar isso aqui, tanto fazer essa comparação em termos percentuais, que vai parecer números muito grandes, quanto fazer a comparação em termos de monetários, né, de dinheiro mesmo. Quantos dólares cresceu ou diminuiu a receita ano a ano. Daqui para cá ele diminuiu a receita. Vamos resolver então esse problema daí. Eu vou tirar aqui o order by nesse primeiro momento, por quê? Eu vou chamar isso aqui de tabela A. Tab A. Então, deixa eu aumentar aqui para a gente enxergar melhor. Aí todo mundo vai enxergar direitinho. Agora eu já posso fazer um select asterisco a partir desta tabela A. Então perceba que tudo que está aqui dentro, ele está interpretando como se fosse uma única tabela. Posso quebrar aqui o from e inclusive posso agora diminuir aqui. Eu tenho todo um select asterisco e aqui ele mostra o select asterisco do quê? Né, que é exatamente aqueles mesmos dados. E assim como eu fiz lá na outra ordenação, aqui também eu poderia colocar a minha ordenação, mas eu não vou colocar nesse primeiro momento. Vou então fazer um relacionamento dessa tabela de Fact Internet Sales, né, das vendas totais já agrupadas por ano. Eu posso tirar aqui o top 10, porque eu poderia ter um ambiente onde eu tenho mais do que 10 anos, não é o caso aqui. E vou chamar de tabela B. E vou fazer um relacionamento entre essas duas tabelas. Então, tabela B. Opa, tabela B. Pronto.
E aí eu vou dizer como é que funciona este relacionamento. Então eu vou dizer que o tab A ponto ano do pedido tem que ser igual ao tab B ponto ano do pedido também. Tá? E agora eu já posso executar. O que ele está fazendo agora? Então ele trouxe aqui todos os dados da primeira tabela, associando com todos os dados da segunda tabela. Certo? Só que isso aqui não está correto. Ainda não está trazendo o valor do crescimento. Então vamos agora mudar isso aqui. Em vez de ser o ano do pedido comparado com o ano do pedido, eu vou adicionar aqui no ano do pedido 2 mais 1. Então o que acontece? Agora, esses 43 mil de 2010 estão na mesma linha que os 7 milhões de 2011. Então eu posso agora comparar que da minha tabela A eu tenho 7 milhões, na minha tabela B eu tenho o 43 milhões, 43 mil. E agora eu posso começar a montar aqui dentro deste select tudo aquilo que eu vou projetar, tudo aquilo que eu vou apresentar. Então eu vou colocar aqui, vai ser o tab A, ponto ano do pedido. Agora eu vou colocar uma vírgula aqui, eu tenho como cacuete colocar vírgula abaixo. Tem gente que prefere colocar a vírgula em cima aqui. A vírgula é para separar os campos. Tab A, ponto, vendas totais. E aqui o tab B, ponto, vendas totais também. E aqui eu vou dar um outro apelido para esse tab B, ponto, vendas totais. Eu vou dar um apelido de as vendas ano anterior. E posso executar aqui. Então agora eu estou projetando, eu estou apresentando apenas esses 3 dados. Eu vou ordenar pelo ano do pedido. Order by ano do pedido. Só faltou um espaço aqui. E agora eu já posso também comparar essas duas colunas. Eu posso dizer, eu quero saber qual foi o valor do crescimento em relação ao ano passado, crescimento ou redução das vendas, que eu vou chamar de variação. E agora também posso colocar aqui que o tab A ponto vendas totais dividido pelo tab B ponto vendas totais. E aqui eu vou chamar de variação percentual, PERC. Aumentar aqui para todo mundo enxergar direitinho. Então aqui variação PERC, percentual. Né? Então vamos executar aqui. Vamos ver aqui. Nós temos um aumento de 162 vezes. Né? Então agora nós podemos multiplicar por 100. E agora, depois de multiplicar por 100, diminuir 100. Temos aqui então uma variação de 16.000% de 2010 para 2011, uma redução de 17% de 2011 para 2012, um crescimento de 179% de 2012 para 2013 e uma redução de 99,7%, ou seja, praticamente encerrando as atividades no último ano. Então a gente aprendeu aqui nessa aula, deixa eu reduzir aqui o zoom para todo mundo enxergar o script inteiro. E vou aumentar aqui a tela também. Então nós aprendemos nessa aula como é que a gente faz esses agrupamentos, como é que a gente faz a restauração do backup do AdventureWorks, como é que a gente cria um diagrama entidade de relacionamento, onde a gente pode enxergar como é que a modelagem de dados foi criada dentro do meu modelo que eu não conheço. E como é que a gente faz para fazer essa comparação de um ano para o outro.